Meus queridos irmãos, amigos, famílias, hoje o que vamos tratar é um checkmate cristão. Temos uma mensagem muito poderosa, temos uma mensagem marcante. Pastor Marco Feliciano recorre à justiça. É isso aí mesmo, meus queridos irmãos. Marco Feliciano recorreu à justiça. Marco Feliciano é o pastor e deputado. Marco Feliciano terá se sentido ofendido. Após ter entrado na vida política, a sua vida andou de cabeça para baixo. A vida política do pastor Marco Feliciano tirou quase 70% de confiança das pessoas que depositavam nele. Pastor Marco Feliciano, a vida dele é uma pancada. A vida dele é uma controvérsia. A vida do Marco Feliciano nunca foi fácil, meus queridos irmãos. Pois bem, meus queridos irmãos, o vídeo que trago hoje é sobre o Carlos Reiner, um homem conhecido, um homem que traz vídeos fortes, um homem conhecido no Brasil e fora do Brasil. O pastor Carlos Reiner é um homem conhecido de seu posicionamento, defender o evangelho, e segundo a informação que nos revela, teria postado um thumbnail segundo o qual o pastor Marco Feliciano sentiu-se ofendido, sentiu seu caráter ser tirado, sentiu sua família ser chacoalhado, sentiu que a sua vida mesmo estava sendo colocado em risco. Então Marco Feliciano teria corrido à justiça, aonde os seus deputados, aonde os seus advogados, aliás, teriam recorrido à justiça. Para o quê nesse caso? Meus irmãos, afinal, quem é Carlos Reiner? Carlos Reiner é uma pessoa conhecida, é um criador de conteúdos. Aqui, há bocado, acabei de informar que ele defende o evangelho do Senhor, aonde ele critica pastores, ele critica posicionamento de muitos, ele até fala comerciadores da palavra, pessoas que vendem a palavra. Então, isso, meus queridos irmãos, ofende as pessoas. Mas nós sabemos muito bem que criador de conteúdos, muitas das vezes, o que atrai popularidade são críticas, meus queridos irmãos, são críticas. Mas também precisamos analisar a nossa vida. Mesmo nós temos família, meus queridos irmãos, temos família por cuidar. Então, imagina vendo a sua vida, o seu caráter ser insultado, ver seu caráter ser combatido, meus queridos irmãos. Isso não é agradável. Mas nesse vídeo, o que teria acontecido? O que o pastor Reiner teria postado? Segundo a informação que nós temos, o Carlos Reiner teria visto o Marco Feliciano dando conselhos ao Miguel Oliveira. E segundo a informação que nos traz, é que aquele encontro que o Marco Feliciano teve com Miguel Oliveira, então não teria agradado o Carlos Reiner. Meus irmãos, o que teria acontecido é que na observação, na crítica do Carlos Reiner, é que o pastor Marco Feliciano queria colocar o Miguel nas plataformas dos comerciantes ou nas plataformas religiosas. E ele diz que o Miguel é uma das pessoas que não prega o evangelho genuíno. Então, meus queridos irmãos, muitos trazem comentários negativos acerca de Miguel Oliveira. Mas Marco Feliciano, naquele vídeo, há uma explicação de que ele teria aconselhado sobre Miguel parar um pouco, porque, na verdade, Miguel Oliveira estava a envergonhar o evangelho do Senhor, estava a envergonhar o evangelho verdadeiro, genuíno, porque havia muita palhaçada, havia muita meninice, havia muita brincadeira na parte do Miguel Oliveira. Por isso, Carlos Reiner colocou aquele posicionamento contra Marco Feliciano. Então, meus queridos irmãos, isso nós sabemos que não é fácil. Então, nesse vídeo que o Carlos Reiner teria comentado acerca do pastor Marco Feliciano. Marco Feliciano não gostou
e onde ele recorreu à justiça. Segundo a informação que tivemos, os seus advogados é que recorreram à justiça. Mas o que acontece, meus queridos irmãos? Na parte do Marco Feliciano sim queixou para Carlos Reiner. Mas Carlos Reiner, segundo a informação que ele relata, ele diz que viu grande misericórdia do pastor Marco Feliciano. Olha, mensagem boa. Houve grande misericórdia. O Carlos Reiner, ele relata isso. O que teria acontecido? A justiça tinha condenado 25 mil reais do Brasil. Então, o que teria acontecido? Carlos Reiner teria pedido a misericórdia. Ele veio a público pedir o valor para que pudesse retribuir a justiça. Então, o que acontece é que Carlos Reiner não conseguia arrecadar o valor, por isso ele teve um encontro fantástico com Marco Feliciano. Meus queridos irmãos, aqui é uma parte muito emocionante. Muitos pensavam que Marco Feliciano não podia ter atendido o Carlos Reiner, mas ao contrário disso, meus queridos irmãos, quando na surpresa de Carlos Reiner, quando Carlos liga ao Feliciano, o Feliciano abriu as portas. Meus queridos irmãos, é uma parte muito emocionante, é uma parte que me toca muito, meus queridos irmãos. Marco Feliciano abriu as mãos, ele teve um consenso, sim, meus queridos irmãos. Então, Marco Feliciano perdoou o Carlos Reiner e daqui em diante nós vamos assistir o podcast onde Carlos Reiner vai falar publicamente com Marco Feliciano para que possam postar e alguns comentários, alguns análises nós vamos poder ouvir de lá. Mas, meus queridos irmãos, o que está acontecendo? Por que eu partilho esse vídeo? É por causa dos 25 mil meticais. Porque muitos dizem que, não, se perdoou, por que não retira aquele valor? Meus queridos irmãos, nós sabemos que quando a justiça entra em pé, meus queridos irmãos, existem valores aí, meus queridos irmãos, que precisam ser abatidos, precisa se pagar processo, meus queridos irmãos, mas que nós gostamos, o que eu mais gostei nesse vídeo, o que mais gostei naquele comentário do Carlos Reiner, é que ele afirma categoricamente de que ele viu mesmo a misericórdia do Marco Feliciano, a misericórdia de homem de Deus. Ele não esperava que o Marco Feliciano abrisse as mãos, abrisse as portas, para que pudesse ter um diálogo. Mas, meus queridos irmãos, o que acharam pelo posicionamento do Marco Feliciano e o posicionamento do Carlos Reiner? Carlos Reiner vai convidar Marco Feliciano, sim, para ter uma conversa ao público. Se você gostou desse vídeo, escreva aqui e deixe seu comentário. Muito obrigado.